Alan, um dos melhores jogadores do Palmeiras, é punido e aumenta a lista de desfalques contra o Santos. E nós também montamos aqui o nosso time que deve enfrentar o Santos. Você vai ver aqui, não ficou um time ruim, hein? Tem também aqui as chances do Palmeiras e Flamengo de título atualizadas depois dessa 33ª rodada. Chances do Flamengo aumentaram, mas o Palmeiras ainda continua favorito. Vamos trazer aqui para vocês. E o Abel se irritou muito nos bastidores depois da derrota contra o Mirassol. Nós vamos trazer para vocês essas 4 notícias. Então, por gentileza, like no vídeo se você já nos conhece, já participa aqui do nosso canal. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos. Esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol e falar de uma maneira muito leve, né, na resenha, de uma maneira como se fosse entre amigos, que é assim que o futebol tem que ser. Vamos lá, senhores? Vamos começar aqui pela nossa primeira notícia. Já deixa aquele likezão maroto aí. O Abel, ele se irritou muito depois da derrota do Palmeiras contra o Mirassol e não gostou nada da atitude dos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras que perdeu para o Mirassol por 2-1 nesse último domingo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras né, e a comissão ligou o alerta por causa da situação do Campeonato Brasileiro. Então tem esse incômodo bem grande da equipe ter levado o gol com poucos minutos de jogo, já no primeiro tempo ali, eu não lembro quanto tempo foi com 2, 3 minutos que o Palmeiras já levou o primeiro gol, sofreu, aos 2 minutos do primeiro tempo, com 2 minutos o Mirassol já estava abrindo o placar. Então, além disso, outro fato que também está incomodando muito é que a equipe sofreu outro gol durante uma cobrança de lateral, segundo o gol do Mirassol, aquele que gerou até uma certa polêmica, né? Se o zagueiro tinha que brigar, teria que ter brigado mais, o Piquerez ou o próprio Carlos Miguel ter saído do gol. Isso deixou o Abel muito insatisfeito com a postura do Palmeiras, e essa derrota colocou ainda mais emoção na disputa do Campeonato Brasileiro. Depois dessa derrota do Flamengo em cima do Santos, os dois times hoje estão empatados com 68 pontos em 32 jogos. E agora os dois times se enfrentam entram em campo no dia 15 às 9 da noite, lá na Vila Belmiro. Então o Palmeiras joga numa rodada atrasada, lembrando que o Palmeiras poderia ter feito esse jogo depois que foi eliminado do Mundial. O Palmeiras cai para o Chelsea na sexta e poderia fazer esse jogo na quinta da semana que vem. O Palmeiras escolheu não fazer e agora tem que lidar com esse jogo em meia data FIFA, cheio de desfalques. Enfim, complicado, né? Precisa ganhar, e ganhar ou ganhar esse jogo, né? Não tem opção. Total. E a irritação de ontem, ela... Não que eu não tenha culpa do Abel, acho que o técnico quase sempre tem culpa, né? Mas ontem eu senti muito mais a questão dos jogadores mesmo, dos erros técnicos, né? De passe errado, né? As divididas também, impressionante. Tipo, não tinha uma segunda bola que ficava com o Palmeiras, sobrava todas pro Mirassol. E não é querendo tirar o mérito, acho que o Mirassol tem muito mérito, especialmente no primeiro tempo, mas os últimos resultados negativos aí do Palmeiras, que é contra o Mirassol e contra o Flamengo, saem muito de erros individuais do Palmeiras, né? Erros coletivos e erros individuais, sim. Aquele gol no erro, né? Você esperar o erro do adversário, aconteceu muito isso. O Mirassol não esperou, porque o gol foi cedo, né? Mas aquele do lateral é impressionante como foi uma falha geral, assim. E você vai pagando, né? E aí, no caso do Flamengo e do Mirassol, são dois times que seguram bem o resultado. Então o Palmeiras não conseguiu. Aquele lance do time da virada, né? Todo jogo não aguenta mais o time da virada. Dessa vez não deu certo. E agora vai esse daí contra o Santos, que vai ser pedreiro, né? A gente vai falar depois sobre a escalação. Mesmo com os desfalques, o Palmeiras ainda tem um time, ao meu ver, melhor que o do Santos, mas tem, né, ingredientes diferentes. Ao mesmo tempo que esse desespero pode ajudar o Santos, né? Ter todo o caldeirão lá pode atrapalhar também. Então, o mental, especialmente desse jogo, ele vai dizer muita coisa, né? O Palmeiras tem que entender que, pelo menos por enquanto, é líder do campeonato e o Santos taca a corda no pescoço para não ser rebaixado. Então, não pode virar ao contrário, né? Virar nervosismo pro nosso lado, virar ansiedade pro nosso lado. Tem que deixar essa parte mental, assim, toda pro lado dos caras, né? Exatamente, você vai ter o Neymar aí também motivado, você vai ter o Neymar querendo fazer a partida da vida dele. Neymar motivado. Eu acho que eu exagerei aqui, né? Será que dá pro Neymar ficar motivado? Será que ele abre o aplicativo do banco dele? Será que ele fica motivado ainda? Deve ser difícil, né? E antes de tudo, senhores, um recadinho muito rápido pra vocês aqui, ó. Vai ter final em Lima e o Verdão vai em peso. E se você quer ir pra final, você sabia que só tem uma agência autorizada pela Conmebol para vender os pacotes com ingresso, aéreo e hospedagem? É isso mesmo. Essa agência é a Absolute Sports.
Se você quer ir para a final da Libertadores, tem um QR Code aqui, ó, aparecendo na tua tela e um link fixado no comentário. Escaneia o QR Code ou clica no link e vê os pacotes que melhor te atendem aí para você ir para a final. Os caras estão em todos os eventos grandes do esporte. Libertadores, Champions, NBA, Super Bowl, Fórmula 1. Absolute Sport é a única que pode garantir você, palmeirense, a viver a final com tudo que você tem direito ou tudo que você deseja. Aéreo, hotel, ingresso emitido diretamente pela Conmebol e seguro e assistência no local. Então, se você quer fugir de perrengue, curtir a final em Lima, sem problemas, com todo o suporte e a garantia que só uma agência oficial da Conmebol pode te trazer, você tem que ir com a Absolute Sport. Se você não fechar com ela, obviamente você tem os riscos aí no mercado, que você sabe que isso acontece muito, tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia esse esquema, né, de agência, ingresso, você é muito mais seguro, muito mais aceitável para você fechar com uma agência oficial da Conmebol. Então, se é para ver o Verdão buscar mais uma glória eterna, tem que ser do jeito certo. Absolute Sport, a única agência oficial da Conmebol. Então, vem aqui, ó, no QR Code na sua tela ou no link fixado nos comentários. Fechado? Valeu, Absolute Sport, tamo junto. Vamos para nossa próxima notícia. E falando aqui das chances de título, a gente sabe que, pô, muitas vezes isso não quer dizer nada. Você vê que o futebol é um negócio imprevisível, não tem como você prever absolutamente nada. Mas aqui as chances de títulos atualizadas a gente sente na necessidade de trazer para vocês. O Flamengo, ele foi o único de Cruzeiro e Palmeiras a vencer na rodada e a probabilidade do Flamengo cresceu muito, cresceu bastante. E foi o grande vencedor aí da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E segundo os dados do departamento da UFMG, Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo saltou de 21% para 43% de chance depois de ganhar do Santos nesse domingo. Já o Palmeiras, que perdeu para o Mirassol, viu a porcentagem cair de 74% para 54,6%. Esse comparativo ele foi feito em relação ao fim da 32ª rodada. Outro que é envolvido na briga também, o Cruzeiro, ele viu as chances caírem de 3,4 para 1,7 depois do empate contra o Fluminense por 0-0 no Mineirão. E inclusive que outro que é postulante ao título é o próprio Mirassol. O Mirassol parece que não, mas é postulante ao título, com a porcentagem mínima, mas sim, é 0,02 antes, né? Agora quer dizer, antes era 0,009 a probabilidade do Mirassol, aí subiu para 0,02. Então, quais as chances de título hoje, segundo a matemática? Porque tem gente que gosta de se apegar na fé, eu sou desses, tem gente que gosta de se apegar na matemática, e hoje as chances de título de cada time no Brasileirão é Palmeiras 54%, Flamengo 43%, Mirassol 1,7%, o Cruzeiro 1,7% e Mirassol 0,02%. Enfim, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Você acredita na matemática? Você acredita na fé? Você acha que é inútil essas programações do tipo, tem 54%? E o que você entende disso aí? Ela é útil para, acho que para o presente, né? Para você olhar e acender o alerta ali, ou você ficar mais confiante. Você vê o torcedor, você fica maluco, né? O torcedor do Flamengo, se você lê o tweet, mesmo os flamenguistas que são geralmente soberbos, estavam extremamente desanimados do Brasileirão. Hoje já muda, né? Porque eles têm uma rodada mais tranquila e a gente tem uma pedreira que é o Santos na Vila. Então, acho que é legal para ler o presente. O próprio Cruzeiro, aí você vê que é uma porcentagem muito baixa, que a gente respeita o Cruzeiro, que é um time grande, tem vários títulos aí, mas é difícil pro Cruzeiro, né, buscar esse título ainda, porque precisa do Palmeiras e do Flamengo tropeçar muito, assim. Você vê o Palmeiras, espera que não tropece de novo, mas o Palmeiras é raro tropeçar 2 jogos, o Flamengo é a mesma coisa, né, e mesmo assim depois recupera, tipo, perde um jogo, aí depois ganha 3 seguidos, empata, depois ganha 2, 3, então... E essa é uma regularidade que o Cruzeiro não tem, mas acho que é legal para você olhar o presente mesmo, isso daí, de você ver o que você fez até agora. O Palmeiras segue com mais chance, né? Por ser líder e tal. E, enfim, ele deve levar mais coisas em consideração. Mas é isso, com essa porcentagem aí, 40 e pouco, 50 e pouco, para mim é basicamente meio a meio, né? O Palmeiras tem a vantagem da vitória a mais. A tendência é o Flamengo ganhar do Sport, não sei que aconteça um negócio muito absurdo, e aí o Palmeiras tem que fazer a parte dele e aí vai se mantendo. E aí o que vai mudando, né, de rodada para rodada é igual uma rodada, raras rodadas da sequência final, acho que 2, né, que vai ser
Palmeiras e Vitória. E Flamengo e Fluminense, eu acho que o Flamengo tem um confronto mais difícil. E lá na última rodada, que a gente tem o Ceará e os caras têm o Mirassol. Então, acho que são essas duas rodadas que o Flamengo tem um confronto mais difícil com a gente. Então, isso vai definir bem também. Eu acho que tá na hora da mala branca. Não quero saber, eu Ah, quero saber a tua opinião, mas ah, tá mas na hora da mala branca. Alô, esporte. Pega uns juros baixos aí. se não tava rolando ainda, tá errado. Já era pra estar rolando desde a 20ª rodada isso aí já. Exatamente, porque ontem a gente enfrentou o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique jogou de amarelo ontem, não sei se você reparou. Meu Deus do céu, que vareio de bola. Que foi esse Mirassol no primeiro tempo? Mas modéstia à parte aí, modéstia não, né? Brincadeiras à parte, os caras estão jogando muita bola no Brasileiro. Só o Mirassol tá cogitado na chance de título, por mínimo que seja, já mostra o quão bizarro é a campanha dos caras aí frente aos 3 times com maiores orçamentos no Brasil. Mas, ó, tá na hora, né? Pegar a Leila, separar uns 10 milhões, ela fala assim, eu acho que eu não vou comprar essa bolsa, não. Eu acho que eu vou direcionar para o esporte, né? Essa bolsa da Gucci aqui, acho que eu vou passar esse mês, né? Acho que eu vou direcionar para o esporte, seria uma alternativa, não? Manda, acho que paga a folha salarial do esporte, pelo menos o mês do esporte deve pagar, né, cara? E faz parte, né, querendo ou não, a gente sabe que não é revelado muitas vezes, mas faz parte do jogo, né? Não pode a mala para entregar, né? Mas a mala para os caras jogarem um pouquinho melhor, acho que vale. Já que tem dinheiro, né? Teve um próprio jogador que ele revelou no Charla, né? Que eles receberam uma mala branca do Palmeiras em 2016. Eu não lembro quem que foi. Mas alguém foi no Charla e falou: ó, em 2016, Palmeiras e Flamengo era ponto a ponto, a gente recebeu uma mala branca do Palmeiras para ganhar de tal time. E acho que deu certo. Mas enfim, isso é mais comum no futebol do que vocês imaginam, né? E vamos falar agora do Alan. O Alan que teve a punição mantida pelo STJD e aumentou os desfalques do Palmeiras contra o Santos. O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele manteve a punição de 2 jogos para o Alan, depois da expulsão dele na partida contra o Fluminense. Isso significa que ele vai ser desfalque contra o Santos no jogo atrasado do Brasileirão. Ele que foi punido dia 23 de outubro com 2 partidas, porque ele sofreu um cartão vermelho no Maracanã, e ele havia cumprido contra o Grêmio, suspensão automática, e ele ficaria também de fora contra o Cruzeiro, teve efeito suspensivo, ele acabou jogando, e no dia seguinte o Palmeiras conseguiu o efeito para contar com ele, enquanto aguardava a data do outro julgamento, e assim ele jogou contra o Cruzeiro, contra o Santos e contra o Mirassol no último domingo, e nessa segunda o pleno do STJD votou, né, na verdade, por manter a decisão da primeira instância, então agora ele vai ter que pagar a última partida dele de gancho, que é no próximo jogo do Palmeiras, que é contra o Santos. Isso significa que ele, obviamente, não joga o clássico contra o Santos no sábado às 21h, na Vila Belmiro, jogo pela 13ª rodada do Brasileirão. E o Palmeiras, inclusive, aumenta a lista de desfalque do Palmeiras. Então, só para vocês entenderem, o Palmeiras não vai ter Alan nem Andrés Pereira, que estão suspensos, o Andrés Pereira por cartão amarelo, e tem os convocados, o Gustavo Gomes, o Sousa, Vitor Roque e o Flaco Lopes. E o Uruguai também anunciou a sua lista de convocados com Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martinez. Eles se tornam desfalque também. Então, ó, calculando aqui, o Palmeiras não vai ter um time inteiro contra o Santos. Piquerez, Facundo, Martinez, Gustavo Gomes, Sousa, Vitor Roque, Flaco Lopes, Andrés Pereira e o Alan. 9 jogadores. O Palmeiras não vai ter um time inteiro contra o Santos. E enquanto isso a gente fala que tá rolando o julgamento do Bruno Henrique, né? Não saiu ainda, mas vamos ver qual vai ser, né? Eu tava dando uma olhada aqui, porque eu não consigo assistir, porque é muito chato, né, mano? Vocês muito que estudaram chato. Direito, vocês estão de parabéns, viu, velho? Vocês conseguem acompanhar um negócio desse, estudar, ler pra caramba, porque realmente é um negócio que não anda mais, pelo que eu tava vendo aqui, tá começando agora a votação final, e eu vi até que a Procuradoria pediu vários dias, acho que era 180 dias, alguma coisa assim, e 100 mil reais, né, que aumentaria a pena que foi imposta antes. O que eu vi é que eles não sei nem como, não acataram o lance de prescrição, né? Os caras tentaram pegar a prescrição, que é óbvio que os caras iam tentar a prescrição, porque demoraram 500 anos para jogar o negócio, né? Mas pelo menos não acataram isso. E agora estão julgando. Vamos ver, né, cara? Eu acho que o mínimo que se espera é manter. Se aumentar a pena ainda, coisa linda, né? Mas o Alan é o normal, né? Até semana passada eu fiz um vídeo falando do Mauro César, que ele chegou a comparar a questão do Alan com
com o Bruno Henrique por causa da demora da STJD para julgar, né? Eu falei, mano, mesmo que eu entendo que ele tem o raciocínio dele foi falar, demoram para todos os casos, tudo bem, mas não dá para você colocar no mesmo balaio uma expulsão e um crime, né, pô, com o Bruno Henrique. Inclusive, eu acho até meio bizarro ele ser julgado só na STJD. Para mim era caso para a justiça comum, né? Posso estar errado, vocês que manjam aí de lei podem falar melhor que eu, né? Mas isso aqui é mais opinião mesmo. Mas é isso, o Alan é o normal, né? Conseguiu efeito suspensivo pro jogo contra o Cruzeiro, que foi importante, e agora fica fora desse, e aí calhou, né? De ter mais todos esses desfalques juntos. Mas a gente vai dar uma olhada aí no time. Ele vai fazer falta por causa dessa polivalência dele, poder jogar em qualquer lugar. Mas eu acho que ainda dá para, né, ter um time legal. A questão vai ser especialmente a postura, né? Exatamente. E aqui falando da defesa, né, do Bruno Henrique, até atualizando vocês aqui, pelo menos no momento, a defesa do Bruno Henrique ela alega que ele já havia sido afastado pelo tribunal e que a falta sequer aconteceu, tanto que levou uma reclamação veementemente do Bruno Henrique com o árbitro. O advogado do clube, o Michel Assef, ele defende que não houve prejuízo ao Flamengo. Pelo contrário, já que o atacante foi orientado a tomar o terceiro cartão amarelo por estratégia. Aí você tá vendo. O Flamengo e a defesa do Bruno Henrique, obviamente, tentando sair pela tangente, né, meus amigos? E vamos para o nosso próximo assunto. E vamos para a nossa próxima informação aqui, senhores. O time que a gente montou, na verdade, a gente deu os nossos pitacos, os nossos palpites, demos 15 minutinhos aqui de Abel Ferreira e montamos o provável time do Palmeiras para encarar o Santos. Na verdade, não é uma escalação. É tipo assim, ó, só tem tu, vai tu mesmo. É tipo isso, né? Porque o Palmeiras tá com tanto desfalque. Quero saber a sua opinião primeiro de tudo, Erlon. Vou explicar aqui porque eu montei essa escalação, o que você mudaria, se você mudaria alguma coisa, e o pessoal que está nos ouvindo também se mexeria em alguma coisa nessa escalação. No gol, o Carlos Miguel. E aqui, ó, o nosso trio de zaga. Eu iria com 3 zagueiros, visto tanto de desfalque que o Palmeiras tem. O Palmeiras não vai ter o Gustavo Gomes, não vai ter volantes, né? Eu iria aqui com 3 zagueiros, Bruno Fux, Mikael e Murilo, com o Bruno Fux podendo fazer a saída, ou eventualmente tu pode jogar com 2 zagueiros e colocar o Bruno Fux ali como um volante, né? Um volante até mais à frente do Aníbal Moreno para fazer a saída. E aí depois, de volante, você tem o Aníbal protegendo ali os 3 zagueiros, e quando você usa 3 zagueiros, você pode se dar o luxo de soltar os laterais para eles descerem e serem mais ofensivos. Aí você usa o Kelvin na direita e o Jefté na esquerda. Você tem o Aníbal protegendo, conforme eu falei para vocês, e aqui a gente tem que decidir quem é meia, quem é 8. Você pode usar o Felipe Anderson de 8 ou o Maurício de meia e vice-versa. E ali na frente, conforme está na própria escalação, Rafael Veiga e Bruno Rodrigues. O Rafael Veiga não necessariamente como um atacante, mas como um segundo atacante, né? Não como um atacante tão avançado, mas como aquele segundo atacante que sai até fora da área, tipo o que o Flaco faz. E você deixa o Bruno Rodrigues ali como a nossa referência, como o nosso homem-gol, o nosso Bruno Rodrigues, que o joelho do homem é inabalável e ele é a nossa esperança de gol. O que você pensa? Cara, eu acho que é isso mesmo, especialmente, eu acho que o Bruno Fux ajuda muito nisso, né, nessas ausências, porque o Fux consegue variar de fato ali, quando precisar do volante junto com o Andrés, ele consegue fazer isso daí também, e tem essa questão aí de liberar os alas, e como a gente tava falando antes, eu acho sinceramente esse time mais forte que o time do Santos, mas, né, tem a questão de entrosamento, tem várias questões assim, mas o Kelvin, por exemplo, o lateral esquerdo deles desce pra caramba, muito bom, inclusive o Souza jogou muito bem contra a gente, jogou bem contra o Flamengo também, mas para explorar as descidas dele, o Kelvin pode ser importante nisso. O Jefté, eu acenderia o alerta em relação ao Piquerez, e não acho que o Jefté é melhor que o Piquerez, mas eu acho que o Piquerez está numa temporada bem abaixo, então, inclusive, até pensar no Jefté titular em alguns momentos, não titular absoluto acho difícil, mas o Piquerez ultimamente tá amassando, hein, velho, pelo amor de Deus, mas o Jefté, alguns jogos que ele fez foram muito bons, e eu acho que esse jogo aqui é meio que a prova, assim, vamos ver se ele for bem nesse jogo, acho que é para acender o alerta. E o restante aí, o que é mais legal desse jogo, mais legal entre aspas, né, mas o que pode ser legal é que vai ter espaço, né, cara, a gente teve espaço no Allianz, o Santos ontem contra o Flamengo também, tudo bem, em algum momento ele ficou mais recuado, tentando contra-ataque, mas depois que toma gol já tem que ir para cima procurando resultado. Então você vai, no começo, se não tomar gol no começo, não fizer nenhuma cagada igual contra o Mirassol, você vai ter um jogo aberto. E aí o Felipe Anderson consegue explorar bem isso, né? O Maurício, você tem o próprio Bruno Rodrigues, né? Voltando aos poucos, ele é um jogador rápido também, né? Ele voltando na forma física dele, então acho que é isso mesmo, né, cara? Pelo que a gente tem,
São muitos desfalques, né? O que preocupa um pouco, aí preocupa mais ou menos porque você não tem tantas opções no banco, mas o Santos também não tem, né? Não é que você vai jogar contra o Flamengo que você vai mexer, não tem ninguém e o Flamengo tomou. O Santos também não tem muitas opções. Então eu acho que dá para buscar, dá para buscar. Não vai ser fácil, não seria nem com o Uhum. time titular, imagina com esse, né? Mas é isso, cara. Acho que dá, e acho que o que você montou aí é exatamente o que dá para fazer mesmo. Agora eu quero saber de você que está nos ouvindo. O que que você achou dessa escalação? Comenta aí mentalmente se você estiver ouvindo pelo carro, lavando a louça. Se você tiver a oportunidade de digitar, por gentileza, digita aí. É legal saber a sua opinião também. E, pô, uma coisa que me impressiona. Provavelmente a gente deve ter um banco de reserva feito por moleques, né? Com Por certeza. garotos do sub-20. Eu tô curioso para ver qual vai ser o banco de reservas do Palmeiras nesse jogo. E isso é criminoso, né, cara? Esse jogo de data FIFA, eu não sei o que que é mais maluco. O jogo da data FIFA ser nessa época crucial da temporada ou as seleções que vão jogar amistosos convocarem jogadores que são essenciais para os seus times. Você acaba ferrando todo mundo aí nesse sentido. Eu tô curioso para ver qual vai ser o banco do Palmeiras nesse jogo. E vale lembrar, você mencionou uma coisa muito importante, você falou do Santos, né? Pô, o Santos tem que vir para cima. E o Santos tem que vir muito para cima mesmo, porque, ó, para pensar aqui comigo. O Santos tem 33 pontos, o Vitória tem 35. Se o Santos empatar ou perder, continua lá. O que ajuda o Santos é que o Vitória joga contra o Bragantino fora de casa. Então, pô, se o Vitória perder, o Santos ainda segue ali, né, com possibilidade de sair. Mas se o Vitória empatar e o Santos perder, o Vitória vai para 36 e o Santos fica com 33. Então o Santos nem é garantia, né? Deixa eu ver aqui até o número de vitórias. Deixa eu tentar ver o número de vitórias aqui. Estão iguais, né? O número de vitórias estão iguais. Tem que ver os outros critérios. Mas o Santos não sairia tão fácil na zona de rebaixamento. Se o Vitória empata, o Santos perde. Fica 3 pontos de vantagem e o Santos já não pega nenhum Internacional, que é o segundo time fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos. Então, quando a gente fala que a situação do Santos ela beira o desespero, não é brincadeira. O Santos não tem outra opção senão vir para cima do Palmeiras. Ainda mais com o Neymar. Tu vai pôr o Neymar para ficar atrás da linha da bola? Os caras não vão fazer isso, né? E o Neymar não é nem louco, acho, de querer ficar de fora de um jogo desse. Não, provavelmente vai. Assim, eu não quero queimar minha língua, mas a gente viu ontem. Teve até alguém que marcou a gente lá no X, né? Falou assim: pô, o Palmeiras Mil Grau falou essa semana aqui que o Santos joga pior com o Neymar, e aconteceu. Tipo, eles jogaram bem contra o Palmeiras, até certa parte, e contra o Flamengo, o jogo todo sim, o Santos foi abaixo, ficou esperando, né? Não foi pra cima. Aí o Neymar sai, reclama. E na hora que mete, os caras acham 2 gols. Eu não sei, eu não sei como que não achou o terceiro, ainda que o Flamengo sentiu pra caramba o baque, né? Que eu acho que eles não estavam esperando ali. Então, assim, se por um acaso o Neymar fica fora, é até pior para o Palmeiras, falando de desempenho, né? Mas aí o Neymar tem a questão da preocupação, uma bola parada, né? Um pênalti, uma falta, aí a qualidade dele prevalece também. Então é um jogo bem complicado mesmo, né? E assim, se o Palmeiras vence, não vai ser campeão, mas assim, dá uma certa segurança, porque a gordura, entre aspas, a gente já perdeu contra o Mirassol, né? E o Santos perdendo, meu Deus do céu, né, cara? Realmente, eu no lugar do Santista já estaria preocupado há muito tempo. Agora, então, olhando, e fora que eles têm confronto direto, tem alguns confrontos difíceis, né? Então, é um jogo, assim, se a gente não torcesse, ia ser um jogo bem da hora de acompanhar. Mas como a gente vai estar torcendo, provavelmente a gente vai estar vai estar nervoso, né? Mas vai ser um jogo interessante, que eu acho que vai ser um jogo bem aberto. Exatamente. Mas é isso, senhores. O que vocês pensam a respeito? Deixa nos comentários. Trouxemos muitas informações para vocês aqui. Falamos dos bastidores, né? O Abel muito irritado com a derrota do Palmeiras. Tem também as chances de título. O Palmeiras ainda segue na frente aí, com muitas chances de título para os estatísticos, para a galera que gosta da matemática, a galera das exatas. Tem o Alan também, que foi punido. Palmeiras com 9 desfalques para enfrentar o Santos. Falamos aqui do julgamento do Bruno Henrique rapidinho, que também deve sofrer punição e atrapalhar o Flamengo. Pelo menos eu espero que isso aconteça. E montamos o nosso time para enfrentar o Santos, o provável Palmeiras aí, com todos. Oi? Pelo que eu vi aqui, o auditor, a matéria saiu agora no GF, até antes da gente acabar. O auditor pediu vista e a sessão de julgamento do Bruno Henrique do Flamengo terá nova data. Isso aí deve continuar só na quinta ou sexta-feira. Né? Ou seja.
A gente é que eu não vou saber falar em direito certinho, né? Mas esse negócio de pedir visto, às vezes a gente vê até em julgamento de política, né? Os caras pedem e tem um prazo. Pelo menos pelo que eu vi aqui, é até quinta-feira que deve retornar, na quinta ou na sexta-feira. Eu pensei que fosse ficar. Quando eu vi pé de visto, falei, pronto, vai ficar mais uns meses, né? Mas mesmo assim, né? Os caras vão prorrogar, eles vão. Eu tô tendo quase certeza, porque o primeiro que eu vi aqui que votou pela absolvição. Agora o outro pediu vista, eu não sei não, viu? Eu não sei não se os caras não Eu vão, também tô achando que vai vão acabar passar. absolvendo. Já os caras falam assim, ô gente, não dá pra esse julgamento ser no sábado às 7 da noite, porque tem jogo, Uhum. 6h30 contra o Sport, nas 6h30 lá no sábado. Então vamos fazer às Exatamente. 7, que acho que é melhor pra todo mundo. Ei, meu Brasilzão velho de guerra, é isso aí. Enfim, senhores, mais uma notícia, um vídeo pra vocês, uma notícia aí. Deixa o like por gentileza, é muito importante pra gente. Valeu, um abração pra vocês e bom começo de semana.